Obrigada. Bom, eu queria começar a nossa conversa falando um pouquinho. O Tesouro interrompeu até o fim de fevereiro aí as operações com linhas de financiamento de crédito rural, subsidiado aí por conta dos aumentos da Selic, que acabaram elevando, né, os gastos do governo com a equalização dos juros, e isso fez com que também os recursos acabassem até antes do previsto. Por outro lado, a gente tem o surgimento de novos players de créditos, chamados FIAGROS. Queria entender um pouquinho, né, que você explicasse pra gente como que funcionam os FIAGROS. Eles têm aí estruturas até semelhantes, né, aos outros fundos também segmentados aí para o setor. Queria que você falasse um pouquinho mais pra gente, por favor. Primeiro, assim, o Fiagro, eu acho que foi a grande novidade em termos de produto no ano passado, de financiamento destinado ao setor do agronegócio. Acho que é uma maneira de aproximar o investidor, o campo do investidor aqui da Faria Lima. A gente já via um movimento nos últimos anos para grandes empresas e para grandes produtores que conseguiram ter acesso a linhas com juros razoavelmente baixos através de emissões de CRAs. Só que o grande contingente do agro, que ainda não é uma companhia tão grande e preparada para ir para a emissão de um CRA, ainda não tinha acesso ao mercado aqui que a gente está comentando. E o Fiagro, ele é um veículo para que esses produtores rurais possam vir a tomar dinheiro direto aqui de investidores pessoa física. O Fiagro nada mais é do que um condomínio, uma conjunção do dinheiro de investidores, na sua grande maioria pessoa física, que através de uma gestora, de um gestor profissional, vai lá e investe o dinheiro no agronegócio. Então é uma continuação de todo esse processo que a gente já vê nos últimos anos de desintermediação bancária, né? O setor bancário brasileiro ele ainda é grande responsável pelo financiamento de todos os segmentos econômicos, e o que a gente tende a ver nos próximos anos, assim como a gente já viu nos países mais desenvolvidos, é que o setor bancário passe a diminuir essa relação direta que tem com as companhias. Inclusive, André, em primeiro momento a gente viu muito esse surgimento, né, de FIAGROS, de papel formados por CRAs, né, os certificados recebíveis do agronegócio, que acabam funcionando com o investidor, emprestando dinheiro, recebendo uma taxa que pode ser pré-fixada ou até atrelada ao IPCA, CDI. E esse boom de FIAGROS, de papel, ele tem alguma relação ali? Eu gostaria que você explicasse até um pouquinho mais com o investidor que está buscando aproveitar talvez esse movimento de alta da Selic, os FIAGROS de tijolos, por exemplo, ou melhor, de terras, eles poderiam ganhar até destaque depois dessa alta de juros, caso se realmente se estabilizar? Eu acho que naturalmente, num cenário de aumento de juros, e que normalmente ele vem com aversão a risco, a tendência é que os investidores procurassem uma alocação mais forte em FIAGROS de papel, assim como fundos de crédito, porque o FIAGRO de papel ele tem uma característica muito semelhante ao de renda fixa. O que houve no começo, que foi um misto de desinformação e uma aversão muito forte de risco de mercado, foi que os FIAGROS foram muito comparados, como você bem colocou, com os FIIs de papéis, e a gente pegou um momento onde as Bs estavam sofrendo muito, então a volatilidade da cota no secundário dos FIIs de papéis estava terrível e acabou poluindo um pouco o que é o mercado do FIAGRO. Pelo que eu tenho visto aqui dentro dos FIAGROS e falando com os meus colegas, a grande maioria dos FIAGROS estão muito mais posicionados em papéis de CDI do que os fundos imobiliários que estão muito posicionados em papéis em IPCA. E o risco final ali, a gente não pode esquecer que quando a gente está falando de um fundo de crédito, o principal risco que a gente tem envolvido dentro da transação é o risco de crédito da contraparte. E a gente, na minha opinião, o agronegócio, ele, inclusive, apresenta uma característica contracíclica em momentos de maior aperto econômico. Não à toa que o agronegócio já era muito representativo dentro do PIB do Brasil e, mesmo numa pandemia tão dramática como a gente viveu, ele continuou ganhando relevância. E eu acho que as margens que os produtores rurais, que a gente viu na atividade rural do ano passado, nas principais, podemos passar aqui por açúcar, etanol, por grãos, por café, mesmo com uma quebra absolutamente relevante das commodities, da produtividade, a gente viu que as companhias conseguiram lidar bem com todo esse cenário.